Olá pessoal, nós somos do podcast Pode Ser Psi e agora iremos nos apresentar. Muito prazer, me chamo Luísa Ramires. Muito prazer, eu sou Lilian Sanches. Olá, me chamo Daniela Soares. Olá, me chamo Brenda Oliveira. Olá, me chamo Larissa Rodrigues. Eu sou Josiane Andrade. Eu sou Laura Conceição. E qual é o intuito desse podcast? O intuito é trazer com saúde baseada em evidência, com ética, com pesquisa, falar de forma leve sobre a psicologia, enquanto estudantes de psicologia. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre as articulações entre três temas que a gente escolheu, que é sobre a clínica do toxicômano hiperadaptado, sobre a escuta ética e também sobre saúde mental e atendimento psicológico no caso. A gente vai fazer um pouco das articulações agora nesse início, apresentando os nossos temas. O toxicômano hiperadaptado, bem articulado com as ideias que as colegas vão trazer sobre a escuta ética. A gente vai falar um pouco sobre a visão da psicanálise na clínica e como é que esses sujeitos que muitas vezes estão apagados da literatura, justamente porque eles performam muito bem, estão muito bem inseridos na sociedade, se comportam diante do tóxico e do sofrimento. Nós vamos falar um pouco sobre a escuta, que é o coração da psicoterapia. E escolhemos a clínica da fenomenologia e vamos falar um pouco, adentrar nesse campo aí do sofrimento e como essa escuta ela pode ser ativa, com presença e respeitosa. Já nós iremos falar sobre a importância da saúde mental, como ocorre o atendimento psicológico no CAPS, como uma forma de acolhimento e resistência. Então, convidamos você a ficar até o final. Sejam bem-vindos ao Pode Ser Psi! Olá, tudo bom? Bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a clínica do toxicomano hiperadaptado. A gente vai falar por quê? Porque esse sujeito muitas vezes está apagado da literatura, está apagado das nossas falas, dos nossos estudos clínicos, porque quando a gente pensa na figura do toxicômano, a gente pensa em quem está à margem da sociedade hoje, em quem está num estado de vulnerabilidade muito maior do que o sujeito a que a gente vai falar agora. Não que ele esteja longe do risco, muito pelo contrário, ele pode se tornar um indivíduo que está à margem também da sociedade em algum momento, mas, a princípio, ele é a pessoa que é aplaudida por estar muito bem adaptado à sociedade. E isso causa uma confusão na família, de si mesmo, e a gente vai entender um pouquinho sobre a estrutura da neurose obsessiva, mas não é só a neurose obsessiva que está dentro desse quadro, para poder entender como é que funciona esse sofrimento com essas pessoas, que têm comportamentos, muitas vezes compulsivos, mas não totalmente, e comportamentos muito relacionados a às regras, a estar bem em dia com as regras, com a sociedade. Eh, essa essa pessoa, esse sujeito, ele se organiza através, muitas vezes, de rituais, se organiza através dessa estrutura. Então, a gente não está falando de uma estrutura a fim de diagnosticar uma pessoa e apontar ela e dizer, você é assim, você se comporta de tal maneira, sabe? Você tem que fazer algo diferente por você mesmo. Não é essa a intenção. A intenção aqui é que a gente faça um mapeamento, que a gente possa entender como é que funciona essas questões para poder daí encontrar uma solução ética
não uma solução necessariamente, mas um caminho para essa terapia que faça sentido, de fato, para essa pessoa. Porque muitas vezes a gente generaliza os tipos quando a gente vai falar de, de adicção, de vício, e acaba esquecendo que é uma questão muito maior do que necessariamente pessoal, mas que fala de várias questões que, como a gente vai falar aqui no decorrer do podcast, que a gente vai escutar as meninas um pouco mais falando sobre fenomenologia, que faz parte desse entendimento também, do que a gente vai falar um pouco do toxicômano. E eu queria apresentar para vocês o que é o toxicômano hiperadaptado, né? Toxicômano, toxicomania é uma nomenclatura médica, porque muitas vezes a gente se excede no diagnóstico, né? Nessa tendência de diagnosticar, de psicopatologizar as questões. Então, Freud faz esse resgate da nomenclatura, quer dizer, na época dele já era bem conhecida, inclusive a gente percebe essa mudança, né, do nosso discurso, da nossa forma de falar, os conceitos ao longo dos anos que mudou, mas que há um tempo atrás se usava muito a terminologia do toxicômano, que é uma terminologia que vai falar sobre essa relação com a droga, que Freud muito bem coloca, que não é uma relação de sintoma. O sintoma é a forma da tradução do sofrimento daquele sujeito. E ela vai estar diante do sujeito de formas diferentes. Mas quando a droga entra nessa relação, não é a droga que implica o sofrimento, simplesmente, né? Mas que está perante o sintoma. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse toxicômano hiperadaptado, que talvez não encontrou ainda o seu lugar na clínica, o seu lugar na, na literatura, por justamente estar muito bem inserido à sociedade, que usa a droga muitas vezes como muleta para poder performar, para poder aguentar todas as exigências que nossa sociedade hoje traz para a gente, toda essa questão da produtividade em excesso, e acaba negligenciando a si mesmo e aos seus desejos para contemplar esse lugar, né? Enfim. E é interessante destacar que muitas vezes a droga é colocada no lugar de destaque problemático do sujeito. Então, é interessante entender, compreender o que está por trás dessa muleta que o sujeito carrega consigo, que ele utiliza muitas vezes a droga como um alívio mental na sua cotidianidade, para aliviar os problemas, para aliviar os sintomas, seus traumas, para poder lidar melhor com aquilo que ele carrega dentro de si. E o foco, muitas vezes, está na droga e não naquilo que o sujeito porta dentro de si. E é interessante destacar nesse estudo, nessa compreensão, que o destaque maior na clínica, na escuta, é entender o que está por trás dessa muleta utilizada pelo sujeito. O sujeito ele não é o sintoma. Ele carrega consigo todo o seu estigma, como cada um de nós trazemos. E cada um de nós na sociedade temos uma muleta com a qual nos ancoramos, nos apoiamos para lidar com os nossos problemas. A questão não é qual é a muleta, mas o que é que está por trás dessa muleta. E aí que entra esse debate que estamos trazendo aqui, para que possamos refletir. Onde é que estamos nos amparando? Onde é que esse sujeito está se amparando nesse lugar da toxicomania? Então, é interessante destacar na escuta esse papel. Muito importante esse olhar, né, da escuta como ferramenta também de compreender o sujeito um pouco melhor. Porque, afinal de contas, a gente não vai dar conta, com os conceitos que a gente tem, de compreender tudo aquilo que o sujeito vai trazer. Então, fazer uma escuta, né, que
esteja alinhada com aquilo que você acredita, é mais do que tratar de um problema, simplesmente, mas é dar voz para aquele sujeito poder, de alguma forma, se reamparar ou se reorganizar de uma maneira que vai ser mais eficiente ou, pelo menos, mais apropriada de si mesmo. A gente fala da toxicomania na psicanálise para poder falar um pouco sobre o discurso também, né? Para poder entender como é o discurso da toxicomania. Para entender como se instauram as lógicas, os mecanismos de defesa, essas formas que estão sempre presentes no discurso. E uma escuta preparada para isso pode trazer na sua análise, na clínica, intervenções muito bem preparadas, quando a gente fala da neurose obsessiva, por exemplo, alinhadas com esse entendimento de que aquela pessoa precisa de uma borda nesse sentido, ou de que a pessoa precisa de um corte nesse sentido, ou de que a pessoa precisa entender um pouco mais sobre o que que ela está falando, ou que a pessoa precisa ressignificar aquilo que ela pensa dela mesma, o que ela pensa do outro, e que vai estar direcional e que vai estar apontando para essas questões da neurose obsessiva, da tradução do sintoma, de como aquele sintoma aparece para aquele sujeito. Então, é muito importante que a gente escreva, que a gente observe, que a gente tenha relatos dessas pessoas, que a gente não silencie isso na nossa prática, que a gente não trate como mais uma pessoa que está abusando de drogas, porque a gente vai conseguir cada vez mais ser assertivo nessas intervenções. Eu citei algumas e com certeza tem muito mais formas de fazer uma intervenção assertiva com o paciente, com uma escuta que dignifica o sujeito, mais do que tentar fazer é uma intervenção, é importante estar presente, né, junto com aquele sujeito, passar confiança e não ser julgador e trazer também uma compreensão além daquela do senso comum, daquela que ele está acostumado a receber, para que ele entenda que aquele lugar é um lugar de acolhimento. Exatamente, uma outra coisa que eu esqueci de mencionar. O acolhimento também pode ser muito importante para esse sujeito. A partir desse entendimento de como é essa estrutura. Eu estou aqui fazendo essa ênfase na neurose obsessiva, mas outros tipos de estrutura também podem aparecer nesse quadro, né? Como eu disse antes. E é importante a gente conhecer as estruturas das pessoas, que a gente possa observar um pouco mais como é que essa pessoa se organiza, para a gente poder, a partir disso, fazer uma escuta mais qualificada. A gente traz a neurose obsessiva aqui para poder também evidenciar um pouco mais desse sujeito que não está tão bem elaborado ainda quando a gente fala de toxicomania. Isso, e o que você falou foi fantástico, porque nos convida a entender que não rotular o sujeito não é fazer com que ele entenda que ele precisa de ajuda e acolhimento. Então, quando você rotula uma pessoa, você é um usuário de drogas, você é uma pessoa que precisa de ajuda. Então, não colocá-lo nesse lugar é importante, mas colocá-lo no lugar de vamos te acolher. Não colocá-lo neste lugar de julgamento, mas de vamos te acolher, vamos te trazer para perto. Então, a partir do momento que chega uma demanda de um usuário para nós, né? E que chegou ali fulano de tal, usuário de drogas. Não. Chegou ali uma pessoa com uma demanda que precisa ser escutada, que precisa ser acolhida, e é importantíssimo que nós, enquanto futuros psicólogos, e quem está escutando enquanto psicólogo, não encontre, não acolha aquela pessoa como um usuário que está chegando, mas como aquela pessoa que está ali vindo em busca de um acolhimento, de uma escuta ativa, sem julgamento,
e que traz consigo sua história de subjetividade, de profundidade, e que ele precisa aprender a entender essas demandas a partir de uma outra perspectiva. Porque às vezes a sociedade e nós estigmatizamos tanto essas pessoas que elas passam a se olhar como eu sou usuário. Eu não sou fulano de tal. Uma coisa que sua fala me despertou é o entendimento também da ontologia. É um convite para vocês pesquisarem um pouco sobre o que é ontologia, que é um outro lugar da filosofia também, que a gente vai falar no podcast sobre a fenomenologia, mas a ontologia é muito importante para a psicanálise e eu acho que também para conhecimento geral. O que é o normal, o que é o patológico, né? Freud vai falar sobre isso. Às vezes a gente está ali apontando um dedo para o outro e tem 3 dedos apontados para a gente. E nesse processo de entender um pouco mais sobre a ontologia e sobre a toxicomania e o sujeito hiperadaptado, eu entendi um pouco também sobre a abstinência, algo que eu já tinha escutado, que eu não tinha ainda feito uma elaboração maior, que é sobre a síndrome de abstinência, mais do que simplesmente a abstinência como uma crise de abstinência. E aí a gente vai entender que para esse sujeito, ele está ali organizado em torno de uma falta. E o que é a abstinência se não a falta da substância? Então, essa falta que existe nesse processo dessa síndrome da abstinência, ela é fundamental, assim como para todos nós a falta é fundamental, mas ela está ali centralizada, né, para o obsessivo, inclusive, ele está ali em torno dessa falta, ele está tentando suprir essa falta. Então, dentro desse conceito da síndrome da abstinência, essa relação com a droga vai ser sempre em torno dessa falta. E aí, quando chega no momento mais grave, essa pessoa entra dessa falta, né, que deixa de usar, essa pessoa entra em crise de abstinência. Mas isso está perante todos nós, a gente vive essa falta e a gente tem que negociar com essa falta sempre. E que falta é essa, né? Nos resta refletir e procurar compreender que falta é essa que está dentro de mim. Será que é necessariamente uma substância? Ou a substância camufla essa falta de que eu tanto tenho sede dentro de mim? É um ponto de reflexão. Muito obrigada, gente. É com isso que a gente encerra o nosso tema, com essa reflexão, esse convite para vocês. As meninas vão falar um pouquinho mais sobre a fenomenologia. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Obrigada, pessoal. Até mais. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre a escuta. A escuta, né, que é o coração da psicologia. E nós escolhemos a clínica fenomenológica. Quando a gente fala em fenomenologia, quando a gente pensa nesse nome, vem logo em mente Edmund Husserl. Edmund Husserl, ele foi um filósofo alemão e ele trouxe a seguinte proposta: vamos pegar os casos da existência humana e vamos colocar num lugar sem rótulo, sem julgamento, apenas ver algo como ele realmente é. Depois de Husserl, vieram outros autores, como Heidegger, Merleau-Ponty, que tiveram um olhar mais existencial. E o existencialismo, ele traz questões mais cruas, como a morte, a responsabilidade, a liberdade, a angústia. E existe um conceito na fenomenologia que é muito lindo, muito encantador, que é o epoché. O que é o epoché? É a suspensão. A gente pega o julgamento, a gente suspende, a gente tira o julgamento e a gente faz uma escuta de forma mais branda, de forma mais autêntica, de forma horizontal, onde o paciente ele não está sozinho, o psicólogo não está no lugar de detentor do saber, ele está ali como condutor, ele vai conduzir aquela pessoa. É como se a gente entrasse numa floresta escura e aos poucos ela fosse ali clarificando. O próprio paciente, ele vai encontrar as ferramentas para conduzir, né, o seu próprio caminho, entender a sua própria existência.
Quando a gente fala da escuta fenomenológica, é uma escuta com um olhar humano, é um humano olhando para outro humano. E para ficar mais claro ainda, eu vou dar um exemplo do mar. Quando a gente olha para o mar, muitos vão dizer que é água salgada, mas quando a gente fala de fenomenologia, de Epoché, nós vamos dizer que aquele mar, ele pode ser uma lembrança para aquela pessoa, ele pode ser um local de refúgio, ele pode ser um local de afeto. E isso é a fenomenologia, isso faz parte da escuta fenomenológica, que o paciente tem esse lugar de afeto, esse lugar onde ele pode voltar com segurança e onde ele sabe que ele jamais vai estar sozinho. A ideia antiga que muita gente tem é que somos seres humanos fechados, tipo uma caixinha isolada, que pensamos sozinhos, que sentimos tudo de forma sozinha, que decidimos tudo por conta própria, como se a consciência ela fosse uma coisa que fica ali dentro da nossa cabeça parada, apenas existindo. Mas na realidade é totalmente diferente. A consciência ela nunca está parada, ela sempre está voltada para alguma coisa. Você nunca está simplesmente existindo no nada. Sempre tem algo ocupando sua mente, seja um problema, uma lembrança, uma vontade, uma preocupação, uma pessoa ou um medo. Um exemplo disso. Eu tô triste. Eu tô triste por causa de quê? Eu não tô triste porque eu quero estar triste. Por trás da tristeza tem outra coisa, ou seja, uma rejeição que a pessoa sofreu, seja um medo. Então, o que você sente nunca é solto, sempre tem um motivo e uma direção. E isso é muito importante na terapia. Um exemplo disso é quando você diz estar triste para o seu terapeuta e ele responde, mas triste por quê? Em relação ao quê? E é daí, através dessas respostas que o paciente vai trazendo ao terapeuta, que ele consegue ir entendendo. E aí que começa a descoberta. Em resumo, porque entender para onde a consciência está apontada ajuda a realmente entender o que está acontecendo. E assim, a consciência, ela não é só sua. A consciência, ela te atravessa através de uma pessoa, através de um sentimento, através de um pensamento. Então, a consciência, ela nunca é solta. Eu vou falar sobre a redução fenomenológica, né? A gente sabe que a fenomenologia, ela tem esse olhar no outro, no que o outro está sentindo. E uma das coisas que nós mais observamos é que se alguém conta sobre algo, eu tô com o coração acelerado, com o peito angustiado, a gente já diz, é ansiedade. Já traz uma causa para aquela pessoa, a gente já leva um diagnóstico, patologizando aquela pessoa. E a redução fenomenológica, de fato, faz a gente entender o outro sem precisar dar uma causa. Então, quando alguém conta algo, quando alguém fala algo, eu primeiro escuto. Eu primeiro entendo o que a pessoa está querendo dizer para acessá-la através da luz, da lente daquela pessoa. Então, Rousseau, ele vem com essa essência, com essa intencionalidade de não patologizar, de não levar a questões como a ansiedade, como a depressão e entre outras coisas. Então, esse olhar que a fenomenologia traz, a clínica, essa escuta que a gente tanto acaba esquecendo. A gente passa por um mundo tão ansioso, tão acelerado, tão
numa travessia de quem está certo, de quem está errado, de quem fala melhor, quem fala pior, que a gente esquece de fato acessar o outro e entender o que o outro está dizendo, o que o outro quer passar com isso. E uma coisa também que eu gosto muito é de um livro que é do autor do seguinte livro, Coisas que você só percebe quando desacelera. O nome dele é Haemin Sunim. E esse ponto é muito interessante e casa muito bem com a fenomenologia. Porque às vezes você está com essa dor no peito e essa dor no peito não vem solta, como a minha colega Brenda falou. Tem uma causa. Às vezes é o medo de uma demissão, medo de um término, medo de perder alguém. E essa dor no peito, ela nunca vem isolada, ela nunca vem solta, ela nunca vem vazia. Como a palavra fenomenologia fala, né? Vem de fenômeno. Então o fenômeno ele nunca é isolado, ele sempre tem uma raiz por trás. Então, eu convido vocês a pensarem sobre a consciência. Eu vou deixar uma reflexão aqui. A consciência não é um lugar neutro dentro de você. Ele é uma correnteza que sempre te leva a pensar, sentir e agir em relação a algo. Ela sempre é afetada por outras pessoas, pela cultura e pelo tempo, seja ele o passado ou o futuro. E é nesse movimento que você se entende, você se perde e você se transforma. Ainda falando, né, da clínica fenomenológica, o sujeito, ele é um ser singular. Então, óbvio que essa escuta, ela também precisa ser singular. E é por isso que a fenomenologia, ela não pode ser colocada em uma caixa. Ela precisa ter uma escuta horizontal, uma escuta com qualidade e de acordo com aquilo que o sujeito é. Com base em tudo isso que minhas colegas falaram, trouxemos um estudo de caso. Eu quero que vocês acompanhem todo esse processo conosco. João tem 17 anos e no último ano do ensino médio ele tem sentido uma angústia estranha no peito, né? E ele disse, parece que tem uma coisa travada dentro de mim, como se eu tivesse que correr e não conseguisse sair do lugar. Logo então ele procura ajuda porque quer resolver logo isso, já que o vestibular está chegando e ele não pode perder tempo com o sentimento. Então ele quer acabar com essa angústia dentro dele e, obviamente, ter respostas práticas, patologizadas pela sociedade. Então, a abordagem tradicional e mais comum. Você está com ansiedade? É só foco? Respira e segue. Tem que ser forte, não pode fraquejar. E essas respostas, pessoal, aceleram o processo. Tentam encaixar a experiência em uma explicação pronta e empurram o João para superar logo aquilo. E aí João não entende, João não processa, João não analisa, não tem essa autorreflexão que é exigida por todos nós seres humanos. Como minha colega disse, cada um é singular. Eu não posso pegar um método e aplicar para todos. Eu acho isso muito lindo na psicologia, nas abordagens da psicologia. A gente tem TCC, terapia cognitiva comportamental, a gente tem Jung, a gente tem psicanálise, a gente tem a fenomenologia. E justamente porque cada um é um indivíduo, cada um é um mundo e deve ser tratado de forma diferente, sim, porque para cada sujeito é singular e a escuta precisa ser singular. Exatamente. Como é feita essa abordagem? Então, em vez de classificar, a escuta como é essa coisa travada? Quando ela aparece? O que você sente no corpo neste momento? Tem alguma imagem, lembrança, um pensamento que vem junto com isso? Eu gosto dessa curiosidade, do psicólogo instigar. Isso é maravilhoso porque a pessoa vai falando, conversando, se abrindo. E aquilo que antes parecia um bicho de 7 cabeças começa a tomar forma, começa a tomar cor, né, Josi? Isso, ela mesma vai encontrando ali os seus próprios caminhos. Muito bom. E aí João começa a descrever com calma, se autoanalisando, refletindo.
E ele diz, né? É como estar parado numa pista de corrida. Todo mundo saindo e eu com os pés presos no chão. É medo de ficar para trás, mas ao mesmo tempo é um alívio de não ter que correr. E esse detalhe, gente, é revelador porque ele percebe que não é só ansiedade, mas também é um desejo de parar e respirar. Coisa que ele não se sente autorizado a fazer por conta dessa pressão, né, do vestibular. É um jovem de 17 anos, então se a gente for olhar todo o contexto, é um jovem que está sendo pressionado por autoridades que são os pais, os professores, a escola, os amigos que estão querendo passar nas melhores universidades, federal, a competição de saber se vai prestar para qual curso, e tudo isso gera de fato algo desesperador, né? Então, como meus colegas falaram, né, qual é essa compreensão, né? O que essa experiência revela? João descobre que a angústia não é apenas um problema a ser resolvido, mas um sinal legítimo de que ele precisa respeitar seus limites. A fraqueza que ele tanto temia era, na verdade, um pedido interno por cuidado e espaço. Então, o resultado do olhar fenomenológico é que João não saiu da sessão com uma solução, com um diagnóstico, é ansiedade, tome esse medicamento, mas com clareza. Ele entendeu que sua força não está em acelerar mais, mas em ouvir o que seu corpo e emoções estão tentando dizer. Então, em conclusão, o método fenomenológico ajuda a acessar o significado profundo da experiência vivida, dar espaço à calma em vez da pressa e reconhecer que força pode ser ficar com o que sente, não fugir disso. Por isso que eu gosto tanto da psicoterapia, porque não é apenas a intervenção dos medicamentos ou aquele diagnóstico, mas de fato você saber lidar com aquilo em cada processo da sua vida. Então, gente, esse foi o nosso primeiro Pode Ser Psi. Lembrando que todas aqui somos estudantes ainda e convido vocês a estarem conosco nos próximos episódios. Obrigada. Obrigada, gente. Olá, eu me chamo Larissa Rodrigues, essa é a minha colega Laura Conceição. Nós somos alunas de psicologia e hoje convidamos vocês a refletir sobre um tema muito importante, muitas vezes invisibilizado, que é a saúde mental. Saúde mental, ela não é a ausência de problemas ou estar o tempo inteiro feliz. É um estado, né, de bem-estar emocional, psicológico e social. É quando o sujeito tem a capacidade de lidar com as demandas da vida, com os altos e baixos, com o outro e consigo mesmo. Falar sobre saúde mental é falar sobre dignidade, cuidado e direito. E aí entramos no nosso tema, que é a importância da saúde mental e como o atendimento psicológico acontece no CAPS, como ele é uma forma de acolhimento e também de resistência. Nós não temos a intenção de esgotar esse assunto, até porque a saúde mental é um campo amplo, mas convidamos vocês a refletir um pouco sobre o assunto, a pensar na saúde mental com cuidado e também entendermos como esse cuidado é também uma resistência. Então, correlacionando, né, com o que minha colega Lari estava falando, né, então, saúde mental é justamente esse equilíbrio, né, entre o emocional, o psicológico e o social, né, fazendo com que o indivíduo ele seja capaz de lidar com os desafios do dia a dia, consiga se relacionar bem com o outro e também consiga tomar decisões sem que isso impacte, né, no seu bem-estar, né, consiga fazer isso de maneira saudável e sem perder, né, a sua autonomia, não é isso? Deixando logo bem claro aqui que pedir ajuda não é frescura, tá? A saúde mental, ela é muito importante e ela está diretamente ligada justamente à forma como a gente sente, como a gente pensa, como a gente se relaciona com o outro. Então, é um campo que merece muito cuidado e muita atenção, né? Falando um pouquinho sobre a importância, né, dessa saúde mental. A saúde mental, ela impacta, né, em todas as áreas da nossa vida, ela é importante, né? Ela afeta
desde o nosso rendimento no trabalho, na escola, na faculdade, a forma como a gente se relaciona, né, com outros, seja com os nossos pais, com nossos amigos, relacionamentos amorosos também, e a forma como a gente enfrenta, né, os nossos problemas e desafios. Os problemas emocionais e psicológicos, né, podem causar também problemas físicos, como dores de cabeça, fadiga, problemas de sono, e o estresse também, que pode ocasionar problemas ainda mais graves, né? Promove também o equilíbrio emocional, né, controlar as emoções e se recuperar também de traumas e situações, né, que a pessoa passou e que de alguma forma aquilo marcou e impactou na vida dela negativamente. A saúde mental também ela é muito importante na prevenção de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e o burnout também, que hoje em dia também está muito evidente, né, por conta justamente do trabalho, né, tá tão se misturando com a nossa vida pessoal, né? Lari vai falar também um pouquinho sobre o CAPS e a forma como esse centro, né, influencia e a importância dele para a nossa saúde mental, né? Sim. Uma observação antes de falar sobre o CAPS é que muitas vezes as pessoas que passam por questões com transtornos mentais, elas não conseguem se reconhecer nesse lugar. Ela pode ter ali um transtorno pós-traumático, mudar o seu comportamento de uma hora para outra, ter pensamentos autodestrutivos e ela não entender que ela precisa de ajuda. Aí entra o acolhimento, né, a atenção da família e da comunidade para que também possa ajudar ela e mostrar que existe um atendimento ou um profissional para que ela passe por esse período com mais autonomia, independência, e bem, né? Esse é o foco, o bem-estar. Como o serviço de saúde mental ele é oferecido, né? Como as pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de atendimento. E aí eu apresento para vocês o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que ajuda a população a passar por esses momentos até acolhimento, né, atendimento com um psicólogo, com um serviço social, com um atendimento terapêutico, enfim, passa por esses períodos em liberdade e com cuidado. Mas antes de falar sobre isso, é interessante saber a história do CAPS, como ele surgiu. Né? Na antiguidade, as pessoas que tinham transtornos mentais, elas eram vistas como loucas. Inicialmente, eram vistas como seres divinos, né? As pessoas buscavam para conhecer mais, para fazer perguntas, mas a partir da Idade Média, as pessoas viam eles como tomados por demônios. E a partir disso, essas pessoas eram deixadas de uma maneira a excluir essas pessoas. Elas ficavam em hospitais psiquiátricos, manicômios, mas na verdade eram um lugar para que eles ficassem excluídos. Né? Os hospitais psiquiátricos, eles não tinham um atendimento adequado, não tinham um atendimento ao qual essas pessoas fossem favorecidas e cuidadas. Na verdade, eles eram desassistidos, não tinham afeto, eram supermedicados, passavam por eletrochoques, enfim, passavam fome, não tinham um lugar adequado para dormir, eram assim, abandonados e sem família. Mas, como temos exemplo também do Hospital Psiquiátrico Colônia. É um hospital aqui no Brasil, em Minas Gerais, e nesse hospital já morreram 60 mil pessoas. A partir do momento que foi criado o hospital, também foi criado um cemitério, porque as pessoas só saíam de lá, infelizmente, quando morriam, né? E a partir da década de 70 houve a visita de um psiquiatra chamado Basaglia, um psiquiatra italiano, e a partir da sua visita, toda a comunidade, profissionais da saúde entenderam que essa não era a maneira adequada de tratar as pessoas com transtornos psicológicos, né? E houve, assim, a reforma psiquiátrica. Na década de 80, um deputado criou a Lei 10.216, tá? É uma lei que reorganiza o tratamento de pessoas com transtornos psicológicos. Em 2011, também a Portaria 3.088, que assim surgiu a rede de atenção psicossocial. Nessa rede, a pessoa com transtorno psicológico, ela fica no centro. O atendimento dela é singular. É para ela, né? Tudo que ela precisa, ela vai receber ali com dignidade,
como um cidadão, né? E se ela precisar de assistente social, se ela precisar passar pelo hospital geral, por uma UBS e também, se tiver em crise, né, depois de passar pelo hospital geral, ela pode ir para o CAPS, os Centros de Atenção Psicossociais. Lá elas têm atendimento com o serviço social, elas têm atendimentos com os terapeutas ocupacionais e com os psicólogos. É um lugar de cuidado, é um lugar de afeto, é um lugar onde as pessoas têm dignidade. É importante falar também, né, sobre essa questão do sistema manicomial, né, em que a subjetividade, né, do indivíduo, ela é completamente deixada de lado, né, os gostos, a forma como o indivíduo se sente, as vestimentas, coisas básicas, né, que pertencem a qualquer indivíduo, era completamente ignorado, justamente porque o indivíduo, ele era visto pelo seu diagnóstico, né? Então, era um modelo que desprezava completamente o cuidado, né, com o ser humano, né, com o indivíduo. A gente vai trazer aqui também duas indicações, né, de filmes que falam justamente, né, sobre a importância da saúde mental, né, e como antigamente era feito, né, esse tratamento com pessoas que tinham algum tipo de transtorno, né. A primeira indicação é o filme Nice, O Coração da Loucura, que conta a história, né, da psiquiatra Nice da Silveira, que fala justamente sobre o quanto ela era contra, né, os métodos agressivos tão comuns naquela época, né. Em vez desses métodos agressivos, Nice traz uma outra abordagem, né, muito focada mais no afeto, no cuidado, através da arte, né. E uma frase que resume bastante o filme onde as pessoas viam a loucura, né, ela enxergava muito mais o sofrimento e a arte por trás de todo aquele cenário, né? Então é um filme que vale muito a pena ver para quem gosta e para quem tem curiosidade mais sobre o tema. Tá aí o filme Nice da Silveira. Mais uma indicação é o Holocausto Brasileiro. É um documentário, né, baseado em um livro da jornalista Daniela Arbex. Ele serve como denúncia ao que ocorreu, né, no Hospital Psiquiátrico Colônia, em Minas Gerais. É uma ótima indicação. Bom, já finalizando aqui, né, a gente vai trazer aqui 3 dicas, né, para manter e para cuidar da saúde mental. Número 1, converse sobre seus sentimentos, né, se necessário até escreva, né, uma maneira de conseguir colocar, né, os sentimentos para fora, até para você entender realmente o que é que você está sentindo, o que é que você está passando, e se não entender também não tem problema. Pratique atividades físicas e busque uma ajuda profissional, né, porque pedir ajuda não é uma frescura, não é uma fraqueza, e saúde mental muito menos não é frescura. E é isso, né? Finalizamos aqui uma parte, né, do nosso podcast. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo e um abraço. Iniciamos esse projeto de criação e gravação do nosso podcast para mostrar que nada começa quando termina. Não precisamos esperar terminar, concluir um curso de graduação para partilhar aquilo que nós já adquirimos ao longo desse processo. À medida de forma ética, que nos apropriamos de cada conhecimento, podemos sim contribuir com a sociedade com cada conteúdo que aprendemos. Então, vamos iniciar passo a passo essa partilha de conhecimento. Obrigada, gente. Obrigada. Gostaríamos de agradecer coletivamente a você que ficou até o final, que nos escutou, e lembrando sempre, nós somos estudantes ainda. E convidamos vocês para participar dos próximos episódios. E também não podemos nos esquecer de que você pode acompanhar todos os bastidores através das nossas redes sociais. Então se conecta aí com a gente através do Spotify, do YouTube e do Instagram com o @podserpsi. E para você, empresário, estudante de psicologia ou de outra área que quer se conectar e quer se lançar, assim como nós estamos fazendo enquanto estudantes, você pode seguir @SoaresMentor, que são mentorias direcionadas para estudantes que têm, às vezes, um medo, uma timidez de avançar nesse novo. Convidamos e esperamos vocês. Tchau!